Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar com a nossa aula de geografia sobre hierarquia das cidades e suas interações. Vamos prestar bastante atenção na aula e ler com atenção os textos relacionados e fazer as atividades com capricho, ok? As cidades apresentam uma hierarquia em relação umas às outras, ou seja, uma influencia a outra ou uma depende da outra, direto ou indiretamente. Isso não significa que uma cidade exerça mais influência que a outra no funcionamento de outras cidades. Por exemplo, nós moradores de Biguaçu, sempre que nós pensamos em fazer algo referente a lazer, ou até mesmo fazer compras e tal, a gente sempre acaba procurando as cidades vizinhas. Não quer dizer que nós também não temos lazer e lugares para fazer compras em Biguaçu, certo? Antes de analisarmos esse gráfico, é importante a gente conhecer alguns conceitos. Por exemplo, a vila. Vilas são os bairros, como os bairros que a gente vive. Cidades locais são os lugares onde geralmente se estabelece a sede política, ou seja, onde tem uma prefeitura e onde se concentram as maiores atividades econômicas, como indústria, comércio, serviços, essas coisas. Os centros regionais são cidades de médio porte e elas têm influência sobre cidadezinhas menores. A metrópole regional, ela já é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e o seu raio de influência política, social, econômico, ela ultrapassa as fronteiras do estado. As metrópoles regionais já são as grandes cidades, que acabam influenciando todo o Brasil, todo o país. Certo, observando aqui o nosso gráfico, a gente percebe pelas setas amarelas como elas estão se relacionando entre elas. Isso é a hierarquia das cidades. As cidades globais já são aquelas cidades que, além de abrangerem todo o território nacional, elas também são conhecidas internacionalmente. Por exemplo, se você for a um país, ou qualquer outro país do mundo, e falar que você é brasileiro, certamente eles vão associar você ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ao Carnaval de Salvador. Essas cidades que são conhecidas mundialmente são as cidades globais. Elas representam um grande polo de atração turística e econômica. Para você poder responder às atividades, a atividade número 1 que eu propus, você precisa relembrar a aula anterior, uma das aulas que a gente teve há muito tempo, que caracterizava uma cidade. Para que haja uma cidade, o que é preciso ter? Primeiro, uma prefeitura, ou seja, é preciso ter uma sede político-administrativa para que haja cidade. Segundo, é preciso ter vias de circulação, ou seja, precisa ter estradas, precisa ter meios de transporte, precisa ter comunicação, correios, telégrafo, sinal de internet, precisa ter pessoas, precisa ter moradias, precisa ter área comercial, industrial e precisa ter prestação de serviço, certo? Para poder fazer os exercícios com atenção, você precisa ler as páginas 232 até 235. Você pode marcar as palavras que você não conhece e procurar no dicionário, como também pode marcar as coisas que você achar bem importante com o marcador de texto. Fazer apenas o exercício número 1 da página 238. Se prestou atenção na explicação dos slides, vai encontrar a resposta por aqui mesmo, certo? Bom, isso aqui eu vou querer que vocês façam um trabalho. Vocês vão pesquisar, vocês vão escolher uma grande metrópole nacional. Pode ser qualquer cidade brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, a capital, nossa capital, Florianópolis.
Você vai escolher uma metrópole nacional, qualquer uma da sua preferência. Vai escrever informações sobre ela. Pode ser curiosidades sobre essa cidade, como ela formou, nada muito extenso, tá certo? Não esqueçam de colocar informações geográficas importantes, como a localização, onde é que ela fica, em qual estado, em que lugar do Brasil, em qual região e a sua população, certo? Pode colar imagens se conseguir. Bom, você pode digitar o trabalho e colocar ele lá no Unimestre, digitadinho, bem bonitinho. Pode fazer até uma foto e colocar lá. Ou você vai escrever com a sua própria mão, num papel com pauta, e guardar ele dentro da sua pastinha para ser entregue no nosso retorno. Não tem problema, tá? O importante é fazer e fazer com capricho. Certo? E para finalizar nossa aula de hoje, eu tenho uma super dica. Esse filme é um filme muito legal, que se chama Zootopia. E ele é muito interessante porque ele mostra muitas características de uma grande cidade, de uma grande metrópole, né? Além de nos trazer uma mensagem de a gente acreditar nos nossos sonhos, lutar pelo aquilo que a gente acredita. Assistam com sua família, vai ser bem divertido. Beijos e até a próxima!